Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. O Douglas trabalhava com construção e estava fazendo o muro de uma casa quando a gente se conheceu. Eu passava ali por aquela rua praticamente todos os dias, até porque era meu caminho. Eu era doméstica, numa casa de família. Na época, morava com a minha tia, já que a minha mãe tinha se casado de novo e ido embora para o interior. Já no primeiro dia que a gente se viu, ele chegou a parar o serviço para ficar olhando para mim. Pensei até que fosse mexer comigo, me chamar, mas não. E olha, eu não sei explicar, mas gostei do jeito dele desde o primeiro instante. Demorou, mas um dia ele me parou, puxou assunto, perguntou meu nome e vai entender o que se passa no coração da gente. Porque eu me encantei por ele com tanta facilidade que eu não sei nem explicar. Aquilo nunca tinha me acontecido antes. Volta e meia, ele me parava ali no caminho para conversar. Até que um dia me chamou para sair. E foi então que trocamos o nosso primeiro beijo. Sabe, tudo foi se desenrolando assim, com tanta rapidez e normalidade, exatamente do jeitinho que devia ser, né? Sempre. Até que quando me dei conta, estava apaixonada por ele. Foi só depois de um tempo que eu descobri uma coisa a respeito desse homem que me deixou transtornada. Ele era casado. Só Deus sabe quantas lágrimas eu derramei. Olha, eu chorei tanto. A minha tia, em vez de me apoiar, ficava me criticando. Você é muito tonta, Cris. Será que não viu que se trata era casado? O cara vivia te enrolando. Como que eu poderia saber, meu Deus? Ele mentiu pra mim desde o começo. Falou que era livre. E depois que eu soube, ele veio me contar uma outra história. Aquela antiga, repetida, que o casamento não estava bem. Era uma questão de tempo para se separar. E quando tá apaixonada, a gente sabe que a história é manjada, que é mentira, mas, sei lá. A gente acaba se deixando enrolar. Só escuta e enxerga aquilo que convém. E apesar dos conselhos que recebi, e mesmo decepcionada, continuei o meu romance com ele. O tempo foi passando, e como eu já esperava e temia, nada mudava. Mas sabe, sempre tem aquele fiozinho de esperança, né? Eu perguntava direto como estava a situação dele com a mulher. E, em vez de responder, ele só pedia mais paciência. Passou um mês, depois mais outro, 1 ano se passou. E nada tinha se alterado. Eu tomava injeção no postinho todo mês para não engravidar. Só que naquele mês, acabei não indo no tempo certo, fui protelando, deixando para depois, e no fim, o inevitável acabou acontecendo. Eu engravidei. A tia ficou louca da vida quando eu contei lá em casa. Me chamou de irresponsável, de leviana. Chegou a dizer, olha, eu vou te mandar para casa da tua mãe, viu? Lá no interior. Não vou ter condição nenhuma de te manter aqui, muito menos agora grávida, né? Só Deus sabe as coisas que eu ouvi. O pior é que ali todo mundo sabia que o Douglas era casado. E que eu continuava com ele. A tia ficou jogando na minha cara que tinha me avisado. Que eu ia me estrepar se continuasse com aquele caso. Que ele certamente, quando soubesse que eu estava grávida, ia tirar o time de campo. Tive de ouvir tudo em silêncio. Até porque ela tinha realmente me dado um monte de conselho. Demorei alguns dias para contar a novidade para ele. Até porque a tia falou tanto na minha cabeça que eu fiquei com medo de ele se afastar de mim. E quando lhe contei, sua expressão mudou na mesma hora. Deu para sentir que ele ficou muito preocupado. Ficou me olhando em silêncio, baixou os olhos, né? Depois voltou a me encarar. E para minha surpresa,
falou uma coisa que eu jamais poderia imaginar. Sabe, de todas as coisas que ele poderia falar, essa eu não esperava mesmo. Bom, nesse caso então, acho que não vai ter outro jeito, né? Como assim? O que você está querendo dizer? Eu vou ter de te levar lá para casa, né? Levar para casa? Ué, mas é a tua esposa. Então, na verdade, eu tô morando sozinho. Eu e a Vera nos separamos já faz um tempo. Mas, e você ia me contar isso quando? Eu ia te contar, eu tava só ajeitando umas coisas aí. Olha, por aquela eu realmente não esperava. Fiquei brava com ele por não ter me contado aquilo, mas ao mesmo tempo feliz. Sabe, nem fiquei reclamando muito, porque no fim, o resultado que interessava, né? E acabou dando tudo certo para mim. O que até então tinha sido um motivo de preocupação, acabou se tornando, na verdade, a minha tábua de salvação. Só que mesmo não tendo reclamado, por outro lado, eu fiquei intrigada, me perguntando qual o motivo que ele tinha se separado da mulher e, afinal de contas, se tinha separado, por que não tinha me contado? Algum motivo devia haver. Em casa, também todo mundo ficou surpreso quando eu contei que o Douglas ia me levar para morar com ele. A tia, por exemplo, falou que só acreditava depois que visse. Eu sabia que ele tinha um filho com a ex-mulher. E depois que me mudei lá para sua casa, volta e meia, ele saía dizendo que ia dar um beijo no menino. Eu ficava, naturalmente, me mordendo de ciúme. Mais do que ciúme, insegurança. De pensar que ele ia ficar perto da outra. Minha vida mudou completamente depois disso. Inclusive, saí do emprego depois que descobri a gravidez, quer dizer, a dona da casa em que eu trabalhava me dispensou quando ela soube, né? De modo que eu passei a cuidar apenas ali de casa. O Douglas até gostou. Falou que preferia que eu ficasse em casa mesmo, cuidando, enfim, das coisas, da roupa, da comida. Eu nunca soube, até porque ele nunca me contou, o motivo da separação dele e da Vera. Nunca quis conversar com ele sobre isso. Ele também nunca entrou no assunto. Olha, para dizer a verdade, depois de toda aquela turbulência, eu estava me sentindo tão feliz, sabe, curtindo demais aquele novo período da minha vida. Imagine, aquela era a minha casa. O Douglas era meu marido, apesar de nunca termos assinado papel nenhum. E eu estava esperando o nosso filho. O que mais que eu podia querer? Graças a Deus, com a gravidez também tudo correu maravilhosamente bem. Dei à luz uma menina linda, cheia de saúde. O Douglas babava por ela, sabe? Se desmanchava todo por dentro quando pegava essa menina no colo. Desde o começo, deu para notar que ele era um pai muito amoroso. Isso não dava para a gente esconder. Aliás, ele ia ver o filho dele toda semana. Às vezes até trazia o menino para passar o final de semana com a gente ali. E eu acabei me afeiçoando a ele também. Era um menino muito educado, muito bonzinho. Foi logo depois que a nossa filha completou o primeiro aninho que eu me deparei com aquela situação difícil de imaginar. Mais outra, né? Aliás, nem nos meus piores pesadelos. Eu já vinha notando que o Douglas andava preocupado naqueles últimos dias. Chegava do serviço, e em vez de brincar com a nossa filha, como ele costumava fazer, ficava ali num canto quieto, pensativo, ia dormir cedo, não me procurava na cama com a mesma frequência. Fiquei preocupada, claro, né? Com medo. Sei lá, de repente ele tem enjoado de mim, ou se arrependido de ter me levado para morar com ele. Tanto que eu nem perguntava o que estava rolando. Tinha medo de perguntar. Acho que perguntei só uma vez, na verdade. E ele falou que estava tudo bem, só estava cansado por causa do trabalho, com o corpo dolorido. Até que uma noite, depois que eu botei nossa filha ali no bercinho, estava indo deitar quando
Ele sentou assim, na beiradinha da cama, e falou que tinha um assunto sério para tratar comigo. Senti até um friozinho na boca do estômago, até porque ele andava tão esquisito. Pois então, Cris, a minha situação anda, mas muito, muito, muito complicada, viu? Não estou dando conta de manter 2 casas. Manter 2 casas? Como assim? Do que você está falando? Ué, a nossa e a outra, né? Que a Vera está morando. Quem que você acha que paga o aluguel, a água, a luz, o mercado? Mas e por que você paga tudo isso para ela? Porque foi o trato que a gente fez. Senão eu teria de vender essa casa aqui, que a gente mora, e dividir o dinheiro com ela. Aí a gente conversou e entrou num acordo, né? E eu também, sabe, enfim, é muita coisa. Só que as coisas andam meio complicadas. Enfim, tem o Juliano, tá entrando pouco dinheiro, eu não tô dando conta. Para você ter uma ideia, tem coisas desse mês que ainda não consegui pagar. A fatura já venceu e eu deixei para trás. Meu Deus, na hora, ele falando aquilo tudo, o que eu pensei? Que ele fosse me pedir para arranjar um emprego, para ajudá-lo ali com as despesas. E foi justamente isso o que eu perguntei. Só que, pro meu espanto, ele falou outra coisa, bem diferente. Não quero que você trabalhe. Imagina. Aliás, não tem nem como, né? Quem que vai cuidar da Julinha para você trabalhar fora? Não foi nisso que eu pensei, não. Na verdade, eu tenho outra ideia. Só que antes eu preciso ver se você concorda, né? Ele falou aquilo, fez uma pausa, como se estivesse medindo as palavras, até que disse aquela frase. Então, sabe o que eu pensei? A casa é grande, tem 3 quartos, aí eu estava pensando em trazer a Vera para morar aqui de novo. Você só pode estar brincando comigo, né, Douglas? Pior que não, Cris. Inclusive, eu até já conversei com ela. E quer saber? Para ela, tá tudo bem. Ela concordou, uma boa. Agora só falta você concordar, né? Mas pode esquecer. Você ficou louco? Mas é bem capaz que eu vou concordar com uma palhaçada dessas. Imagine, tua ex-mulher morando aqui com a gente. O que tem isso demais? Pensa. Cris, eu e ela, a gente já não tem mais nada. Ela vai ficar num quarto ali bem quietinha no canto dela. Olha, se você não quiser, né? Não precisa nem dar bom dia para ela. E de mais a mais, é só por uns tempos. Inclusive, eu vou botar essa casa numa imobiliária e depois que vender, eu vou acabar dando a parte do dinheiro dela e compro outra casinha pra gente. E ela também vai morar onde quiser. É só por uns tempos. É claro que eu continuei não aceitando. Que absurdo, meu Deus. Só que ele ficou insistindo e argumentando, pedindo que eu entendesse a situação, que eu apoiasse naquele momento difícil, porque do contrário, não teria como. Eu já não sabia mais o que fazer. Só Deus é que sabe o quanto eu chorei. Até porque senti que se concordasse com aquilo, a minha vida ia mudar completamente. Imagine a ex-mulher dele morando dentro da nossa casa. E o pior é que mesmo eu não tendo aceitado, ele realmente acabou trazendo a Vera para morar ali em casa. Não pude fazer nada, né? A não ser baixar a cabeça e aceitar a situação. Me agarrei na esperança de que era realmente alguma coisa temporária. Queria conseguir vender a casa, assim, bem rápido. E cada um pegaria a sua parte do dinheiro e pronto. Ela iria morar bem longe de nós. Quando se separaram, ela levou metade dos móveis e, é claro, acabou trazendo tudo de volta. Agora, o curioso, sabe? E bem o contrário do que eu imaginava, é que, por incrível que pareça, e eu juro, eu sinceramente não esperava. Não é que a gente começou a se entender bem, eu e ela? Eu sei que é difícil de acreditar. Até porque eu pensei que ela fosse me tratar mal. Ficar me olhando atravessado. Mas
O que acabou acontecendo foi bem o contrário. Eu fiquei na minha, até porque não queria aproximação com ela. Mas aí foi ela que se aproximou de mim, puxou conversa e no fim a gente acabou se entendendo. Nossa, a uma certa altura fazíamos praticamente tudo juntas, as duas. A limpeza, a comida. E do jeito que o Douglas tinha dito, ela ficou acomodada lá no outro quarto, bem sossegada, no cantinho dela. Sinceramente, me surpreendeu. Quem diria que eu me daria bem com a ex-mulher do meu marido? Mais do que isso, que nós duas estávamos morando debaixo do mesmo teto. Só que, naturalmente, ela lá no cantinho dela, como se fosse uma visita. Não comentei com nenhum parente sobre a situação. Nem pra tia, porque ela seria a primeira a me criticar. O estranho foi que eu nunca vi nenhuma placa de imobiliária ali no terreno indicando que a casa estava à venda. Um dia questionei o Douglas sobre isso, mas aí ele falou que hoje em dia era tudo pela internet. Enfim, tudo estava indo bem, aliás, até melhor do que a encomenda. Pensei que a presença da Vera fosse me aborrecer, que a gente fosse se estranhar, mas não. Ela ficava lá no cantinho dela, me ajudava em tudo, enquanto uma limpava a casa, a outra ia cuidar do almoço. Até da minha filha ela ajudava a cuidar. Dava banho nela. Olha, assim como eu também não esperava aquela situação com a qual me deparei cerca de 1 mês e meio depois. Lembro que ela tinha ido ao posto de saúde e voltou com o papel na mão. Chegou assim meio cansada, meio ofegante, sentou no sofá e ficou ali recuperando a respiração. Sabe, cansada. Não sei se da caminhada até o posto, ou se... Enfim, fiquei até meio desconfiada, pelo jeito como ela ficou. Só que depois, foi pro quarto, mas deixou aquele papel ali sobre o sofá. Não sei se ela deixou de propósito ou esqueceu, mas eu acho que foi de propósito sim. Até porque era uma guia de solicitação de exame, emitida pelo posto. Bom, até aí tudo bem. O problema foi que o tal exame era uma ecografia, dessas que a gente faz quando tá grávida. Eu sabia disso porque também tinha feito aquela mesma ecografia quando estava esperando a Julinha. Gelei naquela hora. Me deu uma tremedeira. Meu Deus, será que essa mulher estava grávida mesmo? Mas como assim? Até onde eu sabia, ela não estava envolvida com ninguém. Me fiz essa pergunta, naturalmente, para fugir da resposta que eu não queria encarar. E eu gelei só de pensar naquilo. A imagem do meu marido se formou na minha cabeça. Naturalmente que na mesma hora fui tirar a história limpo. E bastou ela me ver ali na porta do quarto com aquele papel na mão para perder a cor. Esse papel aqui, você tá grávida de quem? Hein, Vera? Não me diga que é de quem eu tô pensando. Sua resposta foi um silêncio perturbador. Ela baixou a cabeça e não deu um A. Não falou uma sílaba. E convenhamos, nem precisava falar nada. Acredite quem quiser, mas ela já estava grávida do 4º mês. Nunca desconfiei de nada, porque ela era assim meio gordinha, de modo que estava conseguindo disfarçar. Meu Deus, será que foi por isso que o Douglas tinha trazido essa mulher para morar com a gente? Será que aquela história de que ele estava passando por dificuldade financeira, não estava dando conta de manter as 2 casas, era balela? Chorei tanto,
Principalmente depois que ela confirmou toda a história. E ainda disse mais, que mesmo depois da separação, os dois nunca tinham parado de se ver e de ir para a cama. E pro meu espanto, ainda completou: olha, Cris, da minha parte, eu não quero Douglas de volta como marido. Para mim tá bom assim, eu no meu canto, ele no canto dele. A gente fica junto quando pode, quando dá. Você pode continuar casada com ele numa boa. Numa boa? Mas como que você pode dizer isso na minha cara? Eu sou mulher dele, Vera. Esqueceu? Eu sei. Só que antes, ele era meu marido. Aliás, quando você se envolveu com ele, ele ainda estava comigo, você lembra? Ou você esqueceu? Na verdade, a gente sempre dividiu o Douglas. Não é por isso que a gente vai brigar agora, né? Se pra você não tiver problema, pra mim tá tudo bem. Olha, minha cara foi no chão. Eu disse tanta coisa para esse meu marido quando ele chegou do serviço, que até os vizinhos devem ter escutado. Na verdade, a minha vontade nem era esperá-lo. Queria fazer minha trouxa, pegar minha filha e sumir daquela casa. Só que aí pensei na tia, na situação chata, no falatório. Primeira coisa que a minha tia ia falar era aquela, né? Que eu já sabia. Eu não te disse, eu não te avisei, sua tonta. Acabei declinando da intenção. Sabe o que ele fez? Pediu desculpas. Falou que ia me contar. Só não tinha contado antes, porque não queria confusão, juro. Cheguei a tirar as minhas roupas do armário. Minha intenção era mesmo de ir embora. Sabe, só que primeiro, ir embora para onde? E depois tem outra. Eu tirava uma peça do armário, ele guardava de volta. E ainda disse que se eu fosse embora, a nossa filha eu não ia levar. A menina ia ficar ali com ele. A Vera ajudaria a cuidar dela. Sabe que ele falou isso só para me forçar a ficar? Nunca imaginei passar por uma situação assim. E a verdade é que a gente ficou brigado. Fiquei de cara virada para ele e para ela também, né? Durante muitos dias. Durante esse período eu só chorava. Não saía do quarto para nada. Até que aos poucos fui me resignando. Sabe quando você não vê opção? No fim, e eu sei que muita gente não vai acreditar, eu acabei aceitando a situação. O que eu ia fazer, meu Deus? O que eu ia fazer? Fui me resignando, como eu já falei. Quer dizer, aceitar mesmo. Só foi aceitar tempos depois, quando descobri que eu também estava grávida de novo. Aí vi que não tinha jeito, né? E por incrível que pareça, é assim que estamos vivendo aqui nessa casa até hoje. Não tem aquele filme lá, Dona Flor e seus dois maridos? Pois aqui em casa eu, Douglas, e suas duas mulheres. E eu sei que muita gente pode estranhar. Na verdade, até eu mesmo estranho. Mas a gente se dá bem. Eu até ri da situação, algumas vezes. A menina da Vera nasceu, depois também tive mais uma menina. E o que eu vou fazer? Vivemos bem até hoje. Sabe, é uma coisa tão esquisita, porque eu não... Na verdade, eu aprendi a não ter ciúmes dela. Não sei como consegui isso, mas consegui. Nas noites em que os dois dormem juntos, eu fico ali no quarto com as minhas meninas numa boa. Aprendi a ser feliz assim, dividindo o pão, como se fala, e mais do que isso, né? Já o dividia antes sem saber. Pelo menos agora tudo é às claras. E para aqueles que me criticam, aliás, criticam a todos nós, não apenas a mim, né? Eu só digo uma coisa: não foi o meu sonho viver assim.
Mas tudo foi se encaminhando por esse rumo. E eu acho que hoje em dia, melhor viver assim e ser feliz do que viver de um modo tradicional, mas ser feliz só de fachada. E pior, às vezes sem saber que é traída, levando uma vida de fantasia, sendo obrigada a tapar o sol com a peneira. Pelo menos isso eu posso dizer de boca cheia. Nesse momento ninguém me engana, nem ele nem ela. E eu posso dizer, embora muitas pessoas possam não acreditar, que eu sou feliz. Do meu jeito, eu sou feliz. Todas as mulheres casadas e respeitadas pelo marido, sabe, cujo marido não trai, podem dizer o mesmo que eu digo? Que são felizes? Assim como eu falo de boca cheia?